Nós vamos dar continuidade ao assunto de tribulação e eu espero, no mês de agosto, deixar a tribulação para trás. Então, eu não terminei de falar nem a primeira metade do que vai acontecer na tribulação e eu quero dar continuidade, pelo menos até a metade da tribulação. O fato é que Jesus, ele deu pistas para nós, ou deu indicativo de que essa terra aqui vai passar por uma tribulação ao qual nunca houve antes dele, nem vai haver depois desse momento que ele descreve. E ele fala lá em Mateus 24, versículo 21 e 22, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Segundo o que a Bíblia descreve sobre esse período, e analisando a história do mundo até agora, não há comparativo, ou seja, nunca ainda ocorreu esse momento da tribulação, que é descrito pela palavra de Deus. Então, ou seja, está por acontecer. E nós temos informações na Bíblia de que vai ser um período que vai ocorrer após Jesus voltar e levar a sua igreja. Estamos passando num momento da história que a Bíblia relata, especialmente Paulo nas suas cartas, que é o momento da dispensação da graça e é o momento em que Deus está trabalhando com todos os povos e não especificamente com o povo judeu. E ele está formando a sua igreja. E ele falou que viria e iria arrebatar essa igreja. Duas informações são distintas com relação à volta de Jesus. Tem uma que ele vem só para a igreja, que a gente já estudou. E tem a outra que já era descrita no Antigo Testamento, que é a segunda vinda de Cristo. Então, esse momento dele vir só para a igreja ainda está por acontecer, e como também Paulo revela, é um momento iminente. Paulo aguardava na época dele, e nós devemos aguardar a qualquer momento agora. Ou seja, não tem nenhum sinal que a gente precisa esperar, nem mesmo do mundo ser evangelizado. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento para levar a sua igreja. Logo após, então, Jesus levar a sua igreja, é que, então, está programado no plano de Deus de vir na terra essa grande tribulação. Que, dentre outros termos usados na Bíblia, é chamado do dia da vingança do Senhor. Então, são dias pesados onde a ira do Senhor vai ser lançada sobre a terra. E nós vimos também que tem alguns propósitos dele fazer isso durante esse tempo. Um dos propósitos é preparar Israel para receber o Messias. A maioria dos judeus não crê que Jesus, que morreu na cruz, é o Cristo, o Messias prometido por Jeová no Antigo Testamento. Então, a ideia de Deus é restaurar Israel, preparando eles para então receber o Messias. Muitos juízos serão lançados, muitas testemunhas que são judeus estarão pregando o evangelho do reino, e através dessas circunstâncias, desses acontecimentos, o povo de Israel vai estar sendo preparado para lá no final, então, reconhecerem Jesus como o Messias. Quando até depois, então, no final desse período de tribulação, o Messias aparece para estabelecer o seu reino. Mas um outro motivo da tribulação é causar um reavivamento mundial. Vai ser um momento também na história do mundo, apesar de difícil, de tribulações, em que muitas pessoas vão receber a Jesus. E um terceiro propósito da tribulação é eliminar a iniquidade e os iníquos. As pessoas que não temem a Deus e continuam fazendo o que querem, e não querem saber de Messias, não querem saber de salvação através de Jesus, essas pessoas, durante esse período de 7 anos, serão exterminadas. É para começar o reino de Deus com pessoas regeneradas, com pessoas transformadas, no caso da igreja, vindo com Cristo, né? E de pessoas do Velho Testamento ressurgindo ao final desses 7 anos de tribulação. Então é para Jesus começar o reino dele de 1000 anos aqui na terra com pessoas
renascidas. Então, todos os ímpios vão ser exterminados durante esse período de 7 anos. E por que é de 7 anos? Nós vimos que a profecia que revela quanto tempo vai durar a tribulação, que Jesus falou que vai ser terrível, é Daniel capítulo 9, versículo 27. Que daquelas profecias ali do capítulo 9, de 70 semanas, 69 semanas foram cumpridas. Falta uma semana. E ali são semanas de anos proféticos. Então, cada semana correspondendo então a 7 anos. Então está faltando a 70ª semana. Até Jesus Cristo entrar em Jerusalém. E posteriormente ele foi crucificado, então cumpriu-se 69 semanas. Então tem uma semana de anos por se cumprir, ou seja, 7 anos que é declarado ali em Daniel. E nós vamos então ver agora mais alguns detalhes da tribulação. Eu, estudando e prevendo que não vai dar para ficar lendo cada versículo, o ideal seria ler todos os versículos sobre cada informação que eu for passar, eu estou prevendo que isso não dá tempo. Então, em alguns momentos aparecerão as referências, os irmãos vão ter que ou anotar e depois conferir em casa, ou tentar conferir aqui na hora, porque senão a gente não consegue cobrir o que a gente pretende para essa manhã. Logo após a igreja sair de cena, Jesus vem e arrebata a sua igreja, não necessariamente começa os 7 anos de tribulação. Mas algumas coisas a gente pode ter uma ideia do que vai acontecer. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e os versículos posteriores, Paulo fala que alguma coisa detém o homem iníquo, que ele é aquele mesmo personagem que Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala que vai aparecer e que vai fazer uma aliança de paz com Israel. Então, tem alguma coisa no mundo hoje que faz com que esse homem iníquo não apareça em cena. Seja alguém que dê sinais que realmente ele é o chamado em Apocalipse de anticristo, né? E o que detém parece que é esse ministério que o Espírito Santo tem através da igreja. Então, isso é um indicativo que quando o Espírito Santo sair com a igreja, esse ministério que o Espírito Santo faz usando o povo de Deus chamado a sua igreja, é um ministério talvez de evitar uma deteriorização maior do mundo, vai sair de cena. E acho que isso vai fazer com que o mal aumente no mundo. Coisa tal que Jesus, quando falou no sermão profético lá de Mateus 24, se referindo à tribulação, no versículo 12, ele fala: e por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará, olha aqui, de quase todos. Então vai aumentar a iniquidade, os pecados vão aumentar. E quase todos não vão ter amor para demonstrar. E Paulo também pincelando alguma coisa sobre os últimos dias, ele fala de filhos sendo desobedientes, desacatando, as pessoas sendo irreconciliáveis, não querendo realmente se acertar. Então, esse ministério que o Espírito Santo tem através da igreja vai causar, a saída desse ministério vai causar um mal no mundo. O mal vai estar assim mais liberado por se desenvolver. E ainda não começou a tribulação. Alguns acreditam que até esse chamado apostasia vai estar acontecendo já no finalzinho do tempo da igreja, né? Imagina então quando a igreja sair daqui. Tem outros versículos também que falam que Israel vai estar assim, se juntar mais ainda, vai estar formado como Estado. Isso eu sei que desde 1948, tecnicamente, Israel é um Estado, é um país reconhecido novamente, mas Deus tem promessas de ajuntar cada vez mais o seu povo lá na sua própria terra. E isso vai estar acontecendo durante, provavelmente, o final aqui do tempo da igreja e em especial no início da tribulação. E eles vão ter o templo novamente. Eu fui atrás de caçar figuras do templo.
E aqui estão as figuras dos templos durante a história. Aquele lá da ponta é o primeiro templo de Salomão, é uma maquete da possível molde que era aquele templo. Aqui é o segundo, ali seria o que Zorobabel começou a reconstruir, depois Herodes então complementou e foi destruído no ano 70, quando o próprio Império Romano, através do general Tito, o destruiu. Hoje no lugar tem esse domo da rocha aí, essa mesquita muçulmana, porque só tem agora fragmentos ali do templo, do segundo templo. Então, os judeus, durante a tribulação, vão estar com o terceiro templo construído, que é onde tem aquele homenzinho lá em cima. É justamente o anticristo que na metade da tribulação ele vai colocar a sua imagem para poder ser adorada. E ali também tem uma ideia da maquete do que seria o terceiro templo judeu. Bem provavelmente vai ser bem onde tem essa mesquita muçulmana. Então imagine o que vai causar entre a grande população de muçulmanos, né? Tudo isso, grande parte do material desse novo templo, segundo tem relatos, os judeus já têm preparado. Não se sabe se é o anticristo que vai assim dar tanta proteção aos judeus para eles terem o aval para destruir a mesquita e construir o templo, ou se isso já vai estar acontecendo agora durante os últimos dias da igreja, o povo, o exército e o povo de Israel lá assim dominando aquele pedaço de Jerusalém e tendo autonomia para tirar essa mesquita e construir o templo, mas a coisa vai começar a ficar, vai continuar piorando naquele lugarzinho da terra ali. Então é bom a gente ficar de olho sobre essa situação da mesquita e a construção também do novo templo, né? Porque não se constrói um novo templo assim, da noite para o dia. Não sei quanto tempo o Edir Macedo demorou aqui em São Paulo, alguém sabe? 4 anos? Opa! Tinha bastante dinheiro, né? Para construir o que construiu em 4 anos. Então precisa de tempo. Porque os sacrifícios vão voltar, os sacerdotes vão estar ativos. E vai aparecer então em cena, e são coisas assim extra início de tribulação, né? Vai aparecer em cena esse camarada aqui, o anticristo, e eu não pincelei muitos detalhes sobre ele, mas eu queria só falar alguma coisa. Assim que o ministério do Espírito Santo através da igreja sair, então já não tem mais nada que detém esse homem de aparecer. E juntando os versículos que falam desse líder mundial, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente tem uma ideia de como será esse homem que é chamado de anticristo, né? Pseudo-cristo. Ele provavelmente vai ser um descendente de Roma. Lembrando que o exército que vai dar respaldo para ele é chamado assim de o Império Romano que vai renascer. E quando a gente então vê os detalhes que a gente vai mostrar daqui a pouco do Império Romano, então são nações que estão em volta do Mediterrâneo. Então esse líder vai sair de alguma dessas nações que estão em torno do Mediterrâneo, que era o Império Romano que estava até então, porque fala do príncipe, o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário, é ele que vai fazer essa aliança com Israel de proteção. Ele vai ser, no início, um amigo de Israel, então cerca de 1,3 bilhões de muçulmanos não vão gostar desse camarada, né? Porque ele vai proteger Israel e os muçulmanos querem eliminar Israel. A princípio ele é amigo de Israel, né? Mas depois ele vai ser o grande inimigo de Israel. Ele vai ser um líder militar e um líder político também. Fala aqui em Apocalipse que adorarão o dragão, que tinha dado autoridade à besta. Essa besta aqui, são 2 bestas que aparecem em Apocalipse, né? A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Essa é a besta que sai do mar. Nunca a Bíblia atribui o nome anticristo à besta que sai do mar. Mas pelas características descritas dessa besta, parece que está se referindo à mesma pessoa. E então o dragão, que é Satanás, vai dar autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta?
Quem pode guerrear contra ela? Então parece que ela vai ser poderosa com esse exército do Império Romano que vai renascer. Fala lá em Daniel: atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e destruirá a terra, mas a um preço elevado. É uma profecia se referindo a esse anticristo, Daniel 11:39. Daniel 7:7 fala: na minha visão à noite vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com as quais despedaçará e devorará suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então aqui está falando desse poder militar que vai ter o império da besta. E em Apocalipse 19:19 fala: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Já falando já no finalzinho da tribulação de Jesus vindo com o exército dos céus. E olha como o anticristo tem uma força. Ele vai reunir exército de todo mundo para guerrear contra o Cristo que está vindo. Ele vai ser perseguidor dos santos na tribulação, em especial do povo de Israel, que está sendo trabalhado por Deus. Diz em Daniel 7:21 e 25, enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Apocalipse 13:7 fala, 7 em diante fala: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ainda fala: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, Satanás fazendo isso, né? De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. A gente vai falar mais sobre isso. Ele vai ser possesso por Satanás no meio da tribulação. A gente vai mencionar que essa besta, o anticristo, vai morrer e Satanás vai tomar posse daquele corpo ali, imitando uma ressurreição. Isso é mencionado lá em Apocalipse 12:7-9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que é o diabo, né? E o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, depois dessa batalha no céu, que vai acontecer no meio da tribulação, Satanás vem e imita a ressurreição de Cristo, tomando posse do corpo do anticristo que vai morrer no meio da tribulação. Já que ele é um anticristo, então ele tenta imitar coisas a respeito de Cristo, inclusive sobre essa ressurreição, né? Ele vai ser morto e trazido à vida, diz lá em Apocalipse 13, e uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ele vai ser uma pessoa imponente e arrogante, esse anticristo, né? Diz Daniel: enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno. Lá em Daniel ele é chamado de chifre pequeno, que vai surgir no meio daqueles outros 10 chifres, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele.
Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava arrogância. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. E o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e boca que falava com arrogância. Em Apocalipse fala: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Essa pessoa talvez vai ter também um passado ou cristão ou judaico, esse anticristo. Porque diz lá em Daniel capítulo 11, ele não terá consideração pelo Deus dos seus antepassados. Tem Bíblia que aparece deuses, mas tem uma versão que parece que está mais correta, a ideia de falar de que os seus parentes, seus antepassados, seus pais, seguiam a um Deus, mas ele não terá consideração por esse Deus dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido, e seus antepassados ele honrará com ouro, prata, e continua falando, né? Mas a ideia de que parece que ele tem um antepassado de pessoas que temiam a Deus. Pode ser que sejam judeus ou pode ser que sejam parentes cristãos. Bom, tem outras coisas mais sobre o anticristo, mas isso aqui é só para ter uma ideia de que essa pessoa vai ter um poderio muito grande. E o fato dele estar blasfemando, alguém pode estar pensando, então isso vai causar, como é que fala, um desgosto das pessoas. Não vão querer seguir alguém que fica sendo arrogante e falando coisas blasfemas contra Deus, né? Mas pelo contrário, acho que a maneira como esse líder vai falar e como ele vai se despontar vai cativar as pessoas, né? E vai atrair para ele muitos adoradores. Por isso que então ele vai ter um exército grande aos seus cuidados, né? Então nesse momento surge o anticristo, que faz então uma aliança, um acordo de paz com Israel. Então começa os 7 anos de tribulação. Assim que o acordo estiver estabelecido, aquela última semana de anos que falta da profecia de Daniel 9, começa a contar o tempo. Lembrando que são anos lunares de 365 dias, né? E então, nesse momento também, esse líder ele não vai aparecer sozinho, ele precisa de um exército. Então, lembram daquela profecia da estátua do sonho de Nabucodonosor? Lá nos pés são partes que ainda não se cumpriram na história. Há uma mistura de barro com ferro, são 10 dedos, falando de 10 nações que vão dar o respaldo para a besta. Então parece que esse exército que vai surgir ainda no futuro, representado ali pelos mistura de barro com ferro ali nos pés, vai ser o exército que vai ressurgir. E então é entendido como ele tem ligação com a perna, e a perna estava falando de Roma, e nesse sonho não teve mais nenhuma revelação falando de um outro império depois de Roma, então dá a entender que vai ser a Roma que vai renascer, o Império Romano que vai renascer. São aquelas nações em torno ali do Mediterrâneo, que vai dar o respaldo político e poderio militar para esse homem chamado Anticristo. E eu já li outra vez, mas só reprisando aqui, a revista lá do Mercado Comum Europeu, na época que agora é a União Europeia, tem lá nos seus escritos a publicação oficial: a Comunidade Europeia Tratado Romano apoia a interpretação dos livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. O reino do último dia, é o novo Império Romano. Então eles próprios se declaram novo Império Romano. E está acontecendo na Europa isso daqui, então pode ser que a própria União Europeia
com os países afiliados é que seja a formação do exército e da autoridade militar política que o anticristo vai ter como respaldo, né? Também no início da tribulação, aparecem as duas testemunhas, né? Isso tudo a gente já falou, só estou reprisando um pouquinho aqui. Eles farão milagres semelhantes ao que Moisés e Elias fizeram. Pode ser que sejam Moisés e Elias, mas também provavelmente pode ser duas pessoas que Deus vai levantar na tribulação. A palavra testemunhas sempre na Bíblia era aplicado a pessoas mesmo, de carne e osso. Então vai ser alguém lá palpável e que pode ser pessoas que Deus vai levantar durante a tribulação. Elas serão usadas para estarem evangelizando também durante a tribulação. Nem sei se são elas, talvez sejam elas que vão levar aqueles 144 mil, pelo menos, a se converterem, judeus no caso, né? Se converterem. Alguém disse que tem que ser Enoque e Elias, porque foram duas pessoas que não passaram pela morte. E as pessoas que afirmam isso dizem que todas as pessoas têm que passar pela morte. Pode ser. Então não dá para brigar muito sobre quem são essas duas testemunhas. Elas terão poder durante 1260 dias, ou seja, os primeiros 3 anos e meio. Então parece que elas vão aparecer em cena logo no início da tribulação. Ninguém pode destruí-las. Elas têm poder para destruir as pessoas que querem intentar o mal contra elas, né? A gente vai ver que após 1260 dias, ou seja, após 3 anos e meio, Deus vai permitir que elas sejam mortas, né? Mas Deus vai fazer algo com elas após elas serem mortas. Aparece também em cena, talvez pelo ministério das duas testemunhas, a conversão e a selagem, a marca de Deus sobre 144 mil judeus. De novo afirmo, são judeus e não são as testemunhas de Jeová. A seita religiosa chamada Testemunha de Jeová, eles acreditam que eles serão ou são os 144 mil. Mas só que eles não são judeus, não estamos na tribulação, e eles, se fossem contar os convertidos deles, eles já passaram do número de 144 mil. Então, não sei se fica contando só quem está vivo, quem morreu não faz parte dos 144 mil. Eu sei que é uma bagunça para se entender essa seita Testemunha de Jeová. Então, elas estarão pregando também o Evangelho do Reino. É interessante, os irmãos, desafio os irmãos a estudarem as 5 passagens no Novo Testamento, em especial elas estão nos Evangelhos e tem outra em Atos, que falam da chamada Grande Comissão. Nós sempre ouvimos missionários dando relatórios usando os textos da chamada Grande Comissão. Mas estudem com uma visão dispensacionalista e vejam que tipo de evangelho foi solicitado para aqueles apóstolos pregarem e em que momento estava acontecendo. E o porquê eles continuaram ainda em Jerusalém, mesmo após a perseguição que houve no início da igreja. E que tipo de batismo eles realizavam. E os irmãos vão se surpreender com as informações. Que somente posterior é que foi iniciado a dispensação da graça. Se eu não me engano, lá no capítulo 13 de Atos, que Paulo começa a fazer a primeira menção. E depois é que Deus dá a revelação para ele, quando ele escreve a carta aos Efésios sobre a dispensação da graça, né? Então, o mesmo evangelho que estava sendo pregado pelos apóstolos quando foram comissionados, vai continuar sendo pregado na tribulação, o evangelho do reino. Jesus está vindo, o Messias está vindo e ele vem estabelecer o seu reino. Se arrependam. Logicamente, tem que ter fé nesse Messias que está vindo como aquele que é o Salvador, para serem salvos, né? Deixa eu ver se eu tenho informação aqui. Vai haver um grande reavivamento, como diz em Apocalipse 7. A Bíblia fala que desde o início do mundo,
Deus sempre expressou o desejo de salvar pessoas de todas as tribos e todas as etnias, povos que têm a sua cultura peculiar, e língua e costumes, e Deus sempre desejou e quer e tem plano para salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E lá em Apocalipse 7 fala que haverá então pessoas salvas de todas as etnias. Isso bate com o que Mateus, Jesus, no sermão profético de Mateus, versículo, se não me engano, 13 ou 14, que fala que o evangelho vai ser pregado, o evangelho do reino, vai ser pregado em todo o mundo. Por isso que então vai haver conversões de todas as etnias. Esse é o momento em que o evangelho consegue atingir a escala mundial. E por isso que tem um grande reavivamento também na tribulação. Apesar de ser momentos difíceis, a tribulação, muita gente de todas as etnias, milhares e milhares estarão convertidos, em especial através do ministério dos 144 mil e das duas testemunhas. E então começa, Deus vai lançar na terra durante a tribulação, em especial 3 tipos de juízos, né? Infelizmente, algumas coisas estão saindo fora do que eu tinha lá em casa. Deve ser incompatibilidade com o computador aqui, né? Mas tem juízos dos selos, tem juízos de trombetas e tem juízos das taças, que são mencionadas em Apocalipse. Alguém disse que as 3 coisas são a mesma coisa, vista assim, com detalhes diferentes, mas a grande maioria acredita que são juízos distintos, né? Eu colocaria os selos na primeira metade da tribulação, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, e depois as trombetas e as taças na segunda metade. As taças a gente tem certeza que é no final, os selos a gente tem certeza que é no início, ou pelo menos na primeira metade dos 3 anos e meio. Mas as trombetas, os irmãos vão encontrar teólogos bons falando aqui, ó, dá para colocar as trombetas também nos 3 primeiros anos e meios, né? E outros colocando depois. Eu sou do tipo que colocaria depois dos 3 anos e meios iniciais. Então, os primeiros juízos de Deus são os selos. Cadê os selos? É Cristo quem, como cordeiro, que foi morto, mas vive, tem autoridade e poder para abrir cada um dos selos, né? São 7 selos. O primeiro selo fala de um cavalo branco, que bate com a informação do anticristo, que é alguém que vem estabelecer paz. O cavalo branco ali fala de paz. Ele vem com uma coroa de louro na cabeça. E ele vem com um arco na mão. Diferente de Cristo, que vem no final da tribulação, que vem com uma coroa de realeza e também vem montado num cavalo branco. Então não está falando de Cristo, está falando então de anticristo. Então provavelmente então o primeiro cavalo do primeiro selo é uma referência ao anticristo que vai vir com um acordo de paz, em especial de proteção para Israel. O segundo cavalo é o cavalo vermelho. Vermelho aí representando sangue, representando guerra. Possivelmente, então, está falando da Terceira Guerra Mundial. Imagine, se hoje acontecesse a Terceira Guerra Mundial, com certeza iriam usar arma nuclear. Então, provavelmente, acontecendo, conforme esse selo aqui, o segundo selo, o cavalo vermelho, vai haver guerra com armamento nuclear. Isso já lança a luz para o terceiro selo. O terceiro selo fala do cavalo preto. Imagine guerra mundial com arma nuclear. Imagine pessoas que trabalham no campo para produzir alimento e eles estão sendo deslocados para ir para a guerra. Imagine a irradiação disso na alimentação, nas plantas, nas verduras, nas frutas que a gente come. Então, a fome vai acontecer, segundo esse cavalo preto aqui, por causa dessas circunstâncias da guerra do cavalo do selo 2, do cavalo vermelho. E usa-se uma linguagem ali falando da inflação que vai haver, né? 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho.
Na época em que foi escrito Apocalipse, com 1 denário, que era o salário de um dia de um trabalhador comum, você podia comprar de 15 a 20 medidas de trigo. Mas aqui está falando que lá, quando esse selo for aberto, 1 denário você compra 1 medida de trigo. Isso uma linguagem usada, usando o contexto de João, ainda quando escreveu o Apocalipse, para falar da inflação. O quarto selo que foi aberto fala do cavalo amarelo, que tem como nome morte. E com essas guerras que vão haver, possivelmente guerra mundial, vai haver morte de 1/4 da população da Terra. Hoje em dia daria 1.750.000.000 aproximadamente de pessoas que vão morrer já logo nesses inícios da tribulação. É uma forma de Deus também expurgar o pecado e também matar os iníquos, né? Então vai haver doença, falta de alimentos, animais sem controle, diz os textos ali de Apocalipse 6, versículos 7 e 8. O quinto selo está falando dos mártires, né? Algumas pessoas serão mortas, serão martirizadas, né? Serão perseguidas por causa da sua fé, e isso acontece nesse quinto selo aqui. Fala que essas almas desses que têm fé no Messias que virá, elas vão pedir vingança. Mas é dito para elas descansarem por um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles, ou seja, martirizados. E muitos serão decapitados. Quem não adorar a besta vai ser decapitado, né? Então é solicitado que eles aguardem até completar o número dos que vão ser mortos na tribulação, por causa da sua fé no Messias que está por vir. E parece que então Apocalipse 20, versículo 4, quando Jesus está vindo para estabelecer o seu reino, ou já está estabelecendo o seu reino milenar, que vai ser esse momento final dessa solicitação dessas almas por vingança, né? Jesus vem e destrói todos os inimigos e faz com que esses que foram mortos, decapitados por causa da sua fé, ressurjam. E eles vão entrar para povoar também o milênio. O sexto selo, vai haver um terremoto mundial. E, na verdade, vai haver grandes mudanças em relação a montanhas, né? O terremoto vai ser tão grande que as ilhas vão se desaparecer e o que hoje em dia tem em alguns lugares montes também vão se desaparecer. Os geólogos mundiais, eles têm um pressentimento, estão prevendo que a Terra vai chegar um momento que todas as placas tectônicas vão se mover ao mesmo tempo. Então, bem provavelmente, é um pensamento, pela lógica do andamento desses terremotos, que bate com essa informação aqui do sexto selo. Então vai haver um terremoto de escala mundial, em que algumas coisas vão sumir, e ao ponto tal das pessoas ficarem tão angustiadas com o terremoto que vai pedir para os montes caiam sobre nós, né? Para se esconder da ira de Deus. Então é melhor estar morto do que estar passando por esse grande, terrível momento de terremoto. E durante, talvez, o início aí da tribulação, vai ser estabelecido uma religião misturada, chamada de a Babilônia, ou a grande prostituta, né? É difícil interpretar isso daqui, porque a gente pode sem querer, causar um desconforto para alguns que pensam diferente. Então eu não vou falar algumas coisas nessa manhã sobre isso, mas a gente faz sempre relação, Babilônia, por que usou o nome Babilônia? Daí, então, alguns teólogos falam assim, João, como forma de se proteger, ele usou o nome Babilônia para não revelar qual cidade que vai ser o centro
dessa religião ecumênica no mundo aí, que vai dar algum respaldo religioso para o anticristo. E daí eles fazem uma citação lá de Pedro, porque lá Pedro também, ele estava em Roma, e em vez de escrever que ele estava em Roma, ele escreveu Babilônia, que estava na Babilônia. Mas isso é um problema de interpretação bíblica. Em nenhum momento Pedro quis dizer que ele esteve em Roma e estava no lugar de escrever Roma, ele escreveu Babilônia. Há uma tradição, em especial sustentada pela Igreja Católica, de que Pedro esteve em Roma. Mas é uma tradição. Não que há registros históricos que Pedro esteve em Roma e que fundou a igreja em Roma. Uma igreja cristã em Roma. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para tentar interpretar o Babilônia que Pedro escreve na sua carta como se fosse que ele estivesse em Roma. Bem provavelmente ele estava na Babilônia mesmo. Então, grandes teólogos como Tim LaHaye, que fala muito sobre escatologia, e outros personagens acreditam que quando fala Babilônia aqui, está se referindo a Babilônia lá no Iraque mesmo, e não em outro lugar. E eu sei que fala de a cidade que é edificada sobre 7 montes, inclusive eu tenho aqui, mas acho que é melhor não mostrar, informações de cidades que são construídas sobre 7 montes, mas também existe, além dessa que os irmãos estão pensando, existem outras cidades que são edificadas sobre 7 montes. E aí, então, qual cidade que é edificada sobre 7 montes, que é o centro religioso dessa igreja ecumênica na tribulação, que vai dar respaldo religioso para o anticristo? Então é difícil afirmar que vai ser essa cidade que os irmãos já sabem. Pode ser que seja realmente a Babilônia. Então também lá no Iraque. Então é bom a gente também ficar de olho na situação lá no Iraque. No desenvolvimento de onde seria a Babilônia lá no Iraque. Porque ali pode ser o centro político e também religioso. Alguns dividem. Lá vai ser o ponto político do anticristo, lá no Iraque, né, na antiga Babilônia, e na outra cidade vai ser o centro religioso. Mas pode ser que tudo seja lá. E assim acaba, teoricamente, primeiros 3 anos e meio. Tá vendo? Muita coisa vai estar acontecendo. Aquela informação dos midi-tribulacionistas de que Jesus vai vir só no meio da tribulação, porque os 3 primeiros anos e meio da tribulação são anos de paz, e depois que vai acontecer tribulação mesmo, nos últimos 3 anos e meio, é uma informação equivocada, porque nos 3 primeiros anos e meio tem muita coisa acontecendo de juízo. E a Bíblia fala que a igreja não foi destinada para a ira, para esse momento de ira. E a ira está acontecendo desde o início da tribulação. Então a igreja vai sair realmente de cena antes de começar esses 7 anos de tribulação. Agora, alguns eventos da metade da tribulação. A visão de um livrinho, é mencionado lá em Apocalipse 10. E um anjo dá uma ordem para João comer o livrinho. Um pergaminho, né? Um rolo, um pergaminho. E ali tem conteúdos proféticos nesse livrinho, que ao mesmo tempo ela é doce e ao mesmo tempo é amargo. Talvez o lado doce do sabor das profecias ali desse livrinho é que as profecias têm são consideradas coisas doces, coisas bíblicas, coisas que Deus tem planejado. Mas o que as profecias revelam de destruição, falam de coisas assim que podem ser interpretadas como coisas amargas, né? Em especial o que vai acontecer a partir dessa metade da tribulação até o fim. Que tecnicamente dá para falar que os 7 anos deveria ser chamado de tribulação e os últimos 3 anos e meio tecnicamente deveria ser chamado de grande tribulação. E isso bate com a ideia desse amargor das profecias sobre o que vai acontecer a partir daí. Em Apocalipse 11 fala da morte e ressurreição daquelas 2 testemunhas. Cadê onde que está isso? Sabe aquelas 2 testemunhas que foram levantadas
Estão pregando também o evangelho do reino, provavelmente por influência delas, 144 mil, pelo menos, se converteram entre judeus, foram selados por Deus, e eles também estão pregando o evangelho por aí. Mas está se findando 1260 dias. E Deus vai permitir que o anticristo pessoalmente mate essas duas testemunhas. Apocalipse revela no versículo 8 aí de Apocalipse 11 que esses corpos vão ficar assim ali no meio da praça em Jerusalém por 3 dias e meio. E o povo que segue o anticristo, que é simpático ao anticristo, vai se alegrar, vai fazer festa com a morte dessas duas testemunhas de Deus ali. Mas Deus, após 3 dias e meio, vai fazer ressuscitar essas duas testemunhas e vai fazer com que elas sejam elevadas aos céus. E nesse momento vai acontecer um terremoto violento em Israel, versículos 11 até 13. Ao ponto tal de as pessoas que estavam assim alegres até com a morte das duas testemunhas, eles eram seguidores do anticristo, eles vão ficar aterrorizados. E muitos deles, diz os versículos lá, que eles vão se render e vão se converter a Deus. Um detalhe, até aqui, as pessoas que temem ao anticristo podem se converter ainda. Mas a partir do momento que começar o ministério da marca da besta na fronte e na mão direita, as pessoas não vão ter mais oportunidade de se renderem e se converterem a Deus. A gente vai ver rapidamente daqui a pouco. Então tá aí as duas testemunhas. Então elas saem de cena no meio da tribulação. Fizeram o papel delas durante 1260 dias. A Bíblia também fala em Apocalipse 12 sobre um sinal no céu de uma mulher vestida do sol. Esse é um dos 2 sinais que aparece, né, no céu. Um dos sinais é essa mulher vestida do sol. Que, encurtando aqui as possíveis interpretações, bem provavelmente pela a linguagem que é usada ali, dá indícios de que ela simboliza ou representa a nação de Israel. E até fala que essa mulher vai dar à luz um filho varão, que vai reger as nações com cetro de ferro. Provavelmente, então, essa é uma referência a Cristo que nasce de Israel. E que ele foi elevado aos céus e ele está assentado no trono de seu Pai, conforme diz o versículo 5 dessa passagem aí de Apocalipse 12. Então, esse sinal no céu e a mulher dando luz a um varão é Israel que gerou o Messias. Outra informação aqui é Satanás sendo expulso do céu, no meio da tribulação. Esse é o segundo sinal que é dado. Fala ali de um enorme dragão vermelho, né? Que o próprio texto revela quem que é. Fala que é Satanás, o diabo, a antiga serpente. O versículo 9 aí de Apocalipse 12 fala isso. Ele foi expulso do céu, da presença de Deus. Houve uma batalha, uma guerra no céu entre Satanás e seus anjos caídos, com Miguel e os anjos que estão do lado de Deus. E Miguel com seus anjos os derrotaram e Satanás, o antigo dragão, ou a antiga serpente, o dragão, foi expulso do céu. Então, imagine, Satanás não tem... A Bíblia fala que ele é o acusador dos irmãos. Então, ele já tinha sido expulso dos céus por querer ser maior que Deus. Mas ele tinha acesso para ir lá e ficar acusando os cristãos, desde o Antigo Testamento. Mas agora ele perdeu essa autonomia, essa liberdade de ter acesso à presença de Deus para acusar aqueles que creem em Deus. Foi expulso definitivamente. E isso ele sabe, então, Satanás sabe que está faltando pouco tempo para ele influenciar o mundo e ganhar mais pessoas para o seu lado, né? Então ele vai vir com grande furor. Ele vai vir soltando, já que está falando de dragão, né? Soltando fumaça pelas ventas e soltando fogo pela boca, né? E ele vai perseguir em especial aquela mulher que a gente viu naquela figura anterior, que se refere a Israel. Então ele vem para perseguir Israel e fala que aquela mulher vai ter asas de grande águia. A ideia é que Israel assim vai conseguir fugir de uma forma rápida
E vocês lembram quando a gente falou de Petra? Um local ali no antigo Edom, hoje em dia seria Bosra, né? Bosra, Petra. Ali é o local em que Deus, de uma forma sobrenatural, vai estar protegendo o povo de Israel. Lembra lá que Jesus falou, quando vocês virem a abominação desoladora, fujam rapidamente para os montes. Não vai pegar coisa em casa, não. Corra lá para os montes. Ai das que estiverem grávidas, né? E então, esse daí é o momento em que essa mulher, tendo como asas de águia, ela vai fugir rapidamente para essa área de proteção, se referindo aos judeus fugindo para essa área aí. E durante 3 anos e meio, Deus vai estar protegendo e dando a provisão que eles precisam. Não toque isso não. E nesse momento, então, acontece o rompimento daquela aliança. Lembra que o anticristo falou assim, vou proteger vocês, israelitas. E a proteção tinha a ideia que fosse algo assim prolongado, tipo 7 anos. Mas bem no meio, então, aqui está o anticristo aqui, nessa figura aqui, ele rompendo com essa aliança, e ele então vai colocar a sua própria estátua ali no templo para ser adorado. Cadê onde que está essa informação? Ele vai colocar sua própria estátua no templo para ser adorado. Isso vai ser chamado de abominação desoladora lá de Apocalipse, capítulo 9, e que bate com o que Jesus também falou em Mateus 24. Quando vocês virem ou ouvirem sobre a abominação desoladora, fujam para os montes. Que é quando então ele coloca essa estátua lá para ser adorada, e Satanás, como está sendo expulso do céu nesse momento, né? Vai dar mais poder para o anticristo. Essa estátua dele, fala em Apocalipse, que ela vai ter vida. Não sei o que Satanás vai fazer, que ela vai ter assim, vai ser alguma coisa que dá a entender que parece que não vai ser só uma coisa estática ali, vai ter vida ao ponto tal de destruir aqueles que não adorem a besta e a sua imagem, a sua estátua. Então, vai estar acontecendo grande perseguição contra os judeus, em especial. E nesse momento também, o anticristo, ele é tido, fala lá, como se morto, né? Tem uma ferida mortal, Apocalipse fala, e ele vai ser curado miraculosamente. A gente sabe que Satanás não tem poder para dar vida. Só Deus tem poder para fazer alguém, de fato, que estava morto, ressurgir. Então, o que dá para entender é que realmente o anticristo morre, para imitar ali a morte e ressurreição de Cristo, e como Satanás está vindo dos céus, expulso de lá, ele toma o corpo, se apossa do corpo do anticristo. Então, a segunda metade da tribulação, vai haver o anticristo sim, mas é um anticristo possesso pelo próprio dragão, ou da serpente. Então, é Satanás agindo através do corpo do anticristo, que vai tomar posse. Mais aqui. E vai surgir o falso profeta nesse momento, que é a outra besta que emerge da terra. Deixa eu ver se eu tenho falso profeta sozinho aqui. Tem aqui falso profeta. O falso profeta, o anticristo é a besta que emerge do mar, segundo o Apocalipse, e segundo o Apocalipse também tem uma outra besta que emerge da terra. A palavra terra ali pode ser uma inferência à terra da Palestina, então talvez o anticristo surja dali da Palestina. É esse falso profeta que vai ser o líder religioso que vai estar fazendo com que os seguidores da besta, além de continuarem adorando a besta, a sua imagem, recebam uma marca na testa e na mão direita, que é chamado 666, né? E certa vez alguém comprou uma casa que tinha o número 333. Daí os vizinhos começaram a falar assim, aquele cara ele é meio besta, né? Porque não era 666. Mas tem muita gente meio besta que não tem número nenhum, né?
que mais? Então, sobre o 666, a marca da besta. Cadê? Ah, a marca da besta, é difícil você ficar conjecturando, especulando sobre o que vai ser, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse que vai ser assim um ministério que o falso profeta vai estar agindo com essa marca aí, que ele vai colocar na testa ou no braço direito. Muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas. Acho que se o Marcos Rojas, que mexe com tecnologia, estivesse aqui, ele poderia falar com mais propriedade. Mas olha aquela figura da esquerda ali de baixo. Estão vendo 3 pontinhos pretos? Vocês conseguem enxergar aí no fundão? A última figura lá. São dispositivos identificador por radiofrequência. E eles são assim, um negocinho pretinho, pequenininho, né? São os pontinhos ali, né? Alguém tem conhecimento dessas tecnologias aqui, presente? Liseu, não conhece aí, Liseu? Usa esse daí, né? Então, olha o tamanhozinho do negocinho. Olha no dedo, ali na ponta do dedo, um chipzinho, né? E muito se fala desse chip aqui, que é do tamanho quase de um arroz, um pouquinho maior do que um arroz, né? Chega a quase 2 centímetros, né? E que pode ser implantado aqui através de uma agulha grossa, né? Eu já não ia receber a marca da besta porque eu já tenho medo de agulha. Mas graças a Deus eu não vou estar lá naquele tempo lá. Você viu a grossura que tem que ser a agulha para colocar aquele chipzinho ali. Satanás vai usar a tecnologia da época. Se fosse alguns anos atrás, era o código de barras, né? Porque o código de barras tem no seu primeiro risco lá, e no risco central e no risco final, são identificação do número 6, né? Então podia usar o código de barras ali, mas isso daí já ficou ultrapassado já, né? Esses chipzinhos aqui contêm muito mais informações sobre a própria pessoa, né? Além de localizá-la, né, onde elas estão. Em serpente. E a serpente vai utilizar também na tribulação. Mas alguém, por favor, rapidamente, leia duas passagens em Apocalipse para mostrar que quem, a partir daquele momento, receber a marca da besta, não vai ter mais condições de se converter a Cristo. Apocalipse 14, 9 e 10 e Apocalipse 20, versículo 4. Alguém leia bem alto. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Tá vendo? Quem receber essa marca e quem receber, logicamente na testa ou na mão, vai sofrer os juízos de Deus. E olha o que diz Apocalipse 20, versículo 4. Alguém, por favor? Então, quem crê em Jesus, no Messias que vai estabelecer o reino, e o exército da besta pegar, vai ser decapitado. A gente viu, apareceu cenas essa semana aí de um repórter, né, que foi decapitado por uma milícia, provavelmente britânica, né, pró-muçulmanos, né. Os crentes vão ser decapitados lá na tribulação. Então, eles não tinham recebido a marca da besta. Foram mortos. E eles vão ressuscitar para reinar 1000 anos. Mas quem receber, então, vai receber os juízos e não vai ressuscitar para reinar 1000 anos. Né? Eu tinha informações históricas aqui para dar sobre essa situação. Quando você falar aqui para parar, eu paro. Tá? Se tudo acontecer de acordo com os planos, diz aqui alguém sobre essa situação final. Um futuro próximo,
as atuais moedas serão destruídas pela inflação e pelo colapso de crédito que pode acontecer a qualquer momento. Os bens serão socializados e entregues à administração de funcionários públicos. Isso é uma publicação extraída do Movimento 1, Mundo 666, o número dos iniciados. E também tem um jornalista americano chamado Julian Snyder, disse: temos um encontro com um ditador mundial e ele aparecerá muito em breve. Ele subirá ao poder após um colapso do sistema monetário mundial. Temos que nos render ao grande ditador mundial que aparecerá em breve, porque depois de cada colapso econômico nas nações, sempre se levanta um ditador. Hitler é um exemplo, Mao Tse-tung é outro. Agora o sistema financeiro global está falindo e um super ditador há de se levantar a qualquer momento. Devemos sujeitar-nos a ele e seu aparecimento será em breve. Tex Marx é um professor cristão da Universidade de Texas. Ele afirmou que os senhores do dinheiro declararam que o sonho do domínio do mundo só será possível se houver uma crise financeira total, um colapso financeiro. Então, bem provavelmente, para esse ditador ter esse poder e o controle sobre as nações, provavelmente um colapso mundial na área financeira tem que ocorrer para eles entrarem em cena. E eu não terminei, então, a metade da tribulação. Então fica a metade, o restinho da metade da tribulação e todo final toda a segunda parte para domingo que vem, tá? Espero que tenha servido de luz. Convido de novo aí José, né, e Célia, se Deus permitir, estarem conosco aqui domingo que vem. Amém?